castelo forte é o nosso Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 10. Esse não será o texto de nossa exposição agora. Nós vamos trabalhar um outro texto de Paulo que está na primeira carta aos Coríntios, mas eu gostaria que nós lêssemos inicialmente esse trecho, porque ele tem algumas instruções importantes também com relação à vida na igreja, né? Segundo aos Coríntios 13. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Segundo aos Coríntios 13, de 1 a 10. Vamos lá. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Muito bem, meus irmãos. O contexto da segunda carta de Paulo é a defesa que Paulo faz do seu apostolado. Alguns irmãos de Corinto questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Eles não aceitavam o pastoreio do apóstolo Paulo. Então, o que Paulo está fazendo aqui, nesta segunda carta, é especialmente defendendo a sua apostolicidade e pastoralmente tratando o coração daqueles irmãos para que eles pudessem aceitá-lo como apóstolo e entender a autoridade que ele tinha como apóstolo. E Corinto era uma igreja bastante difícil, como nós vamos ver daqui a pouco na primeira carta, no capítulo 5. Havia pecados de vários tipos. E Paulo precisava tratar dessas situações. Mas para que ele tratasse dessas situações, era necessário que o povo entendesse a sua autoridade. Então, o que ele está dizendo aqui, os irmãos perceberam, é que, olha, eu já fui aí algumas vezes, tem gente que continua vivendo uma vida errada, e eu espero não precisar usar da autoridade apostólica para tratar dessas situações. Eu espero que vocês se consertem antes, se arrependam, se ajustem, porque se eu precisar usar o rigor
da autoridade apostólica, eu farei isso. Mas é melhor que eu não precise fazer isso. Este é o argumento de Paulo. Porque a igreja ela precisa corrigir-se biblicamente, ela precisa andar nos caminhos do Senhor, cada um de nós precisa se ajustar de acordo com a palavra, para que não precise haver rigor, como Paulo usa, né? Usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me concedeu para edificação. Então, é melhor que não precise haver na igreja nenhum tipo de rigor de autoridade de nenhuma das partes, né? Se precisar haver, deve haver. Mas é melhor que não haja. Esse é o argumento de Paulo. Vamos nos corrigir para que eu não precise utilizar da autoridade que Deus me concedeu. E veja que o versículo 5, né? O apóstolo Paulo faz uma repreensão bastante dura, porque ele diz, olha, vocês devem se examinar e realmente provar vocês mesmos se vocês estão na fé. Esta é um autoexame que todos nós devemos fazer, porque muitas vezes nós nos acostumamos com o estilo de vida cristão e nos esquecemos de nos autoexaminar. Será que realmente eu estou na fé? Será que de fato a minha prática de vida, será que de fato o meu comportamento ele é um comportamento conforme as Escrituras? Então este autoexame ele é importante. E Paulo diz, examinem-se, para realmente vocês possam perceber se vocês estão ou não reprovados. Porque às vezes vocês estão achando que são crentes, mas não são crentes. Então esta é uma admoestação bastante dura do apóstolo, mas muitas vezes necessária, porque Paulo está lidando aqui com um contexto bastante múltiplo. E havia crentes na igreja, mas havia também pessoas que eram apenas simpáticas da fé e que não eram crentes de verdade, né? Não eram convertidas de verdade. Então, esse autoexame é necessário. Perguntar para nós mesmos se a nossa fé ela é uma fé genuína é algo muito positivo, que nos leva a perceber os nossos problemas, as nossas fraquezas, que nos leva a perceber os nossos pecados diante de Deus e, obviamente, aqueles que são crentes recebem do Espírito Santo este discernimento para que possam fazer esta leitura de sua consciência à luz da palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, recebem de Jesus Cristo o poder para lutar contra os pecados que, porventura, são aqueles pecados contumazes, né? Que nos fazem pecar contra Deus. Então, meus irmãos, eu fiz a leitura deste texto porque eu penso que ele é muito importante para determinar um aspecto, que é o aspecto que eu vou começar a falar agora, que é a questão da autoridade para o exercício da disciplina. Observe que Paulo aqui está destacando exatamente este ponto. Eu tenho autoridade para discipliná-los. Todavia, prefiro não usar dessa autoridade. Eu preferiria que todos vocês se emendassem antes de eu precisar usar a autoridade que Deus me conferiu. Mas nós vivemos num momento, irmãos, num tempo, não é? Em que esta autoridade ela é bastante questionada. Os irmãos sabem que existem clamores, né, por todos os lados, aqui e ali, para que as pessoas sejam autônomas e elas desafiem a autoridade, né? A ideia de que cada um constrói uma lei para si mesmo. E isso faz com que essas relações conservadoras, né, de autoridade social, elas se percam ao longo do tempo. Então nós vivemos numa época bastante relativista de valores, as pessoas ignoram os princípios absolutos, as pessoas elas ignoram as tradições que são relevantes para essas bases, né, de um relacionamento sólido. E por isso nós vemos que cada vez mais a autoridade ela é diminuída, né? Nós até falamos sobre isso aqui quando instruímos os irmãos quanto à eleição dos oficiais, né? E eu me lembro que nós falamos um pouco a respeito disso, dessa ideia de que não há mais uma autoridade sobre nós, e nós muitas vezes achamos que a autoridade humana, ela se esvaziou. Então a pessoa ela chega a dizer em alguns momentos, não, eu só devo satisfação a Deus, eu não devo satisfação a homens, eu não preciso me explicar
para homens, eu preciso me explicar para Deus. Se eu estou bem com Deus, então eu não preciso dar satisfação ao conselho da igreja, eu não preciso dar satisfação ao presbítero tal, né? Então esse é um entendimento absolutamente equivocado das Escrituras, né? Porque a Bíblia, naturalmente, ela defende a autoridade, como nós acabamos de ver aqui, a autoridade daqueles a quem Deus fez autoridade, né? A quem Deus constituiu autoridade. Mas esse problema é um problema social, cultural que nós vivemos, né? Nós temos mesmo uma época bastante relativista quanto a isso, e as pessoas elas não têm mais apreço por autoridades. Então, alunos desafiam seus professores, pessoas desafiam autoridades na rua, né? Policiais, o que a gente mais vê por aí todos os dias, né? Filhos que não respeitam seus pais, agridem os pais verbal e fisicamente. A autoridade disciplinar do Estado, como a polícia, por exemplo, também pouco importa, né? Muitas vezes até o sistema judiciário também ele é facilmente burlado, né? Porque as pessoas têm esse senso de impunidade. Então, pessoas ofendem, agridem, muitas vezes matam, mas o senso de impunidade toma conta, né, de nosso tempo, o que demonstra, então, esse esvaziamento dessa autoridade social, cultural, e isso se reflete, infelizmente, também na igreja. Muitas vezes a autoridade eclesiástica, ela também é esvaziada, né? Muitas pessoas não veem mais a autoridade eclesiástica, no caso o conselho da igreja, os presbíteros, né, como autoridade. Eles veem apenas como um grupo de gestores, né, de pessoas que são quase que administradores de uma empresa, mas apenas isso. E se porventura algum presbítero ou o conselho como um todo reage diante de um pecado de um irmão, às vezes pode acontecer de essa pessoa se espinhar, se ofender, né? Achar-se invadida na sua privacidade, pensar que o conselho está, na verdade, tratando de coisas que não lhe cabem, né? Então, isso tudo tem a ver com essa mente do nosso tempo que esvazia o conceito de autoridade. E a palavra de Deus vai nos ensinar exatamente o oposto. A palavra de Deus vai dizer que os oficiais, o conselho, os presbíteros, eles foram chamados por Deus, eles foram designados por Deus para exercerem a autoridade. Não o autoritarismo, mas a autoridade. São coisas distintas. O autoritarismo é o abuso da autoridade, é quando alguém ultrapassa os limites bíblicos, os limites constitucionais, e atua muitas vezes como um dominador. Mas não é isto que Deus nos orienta, né? O apóstolo Pedro, lá na sua carta, no capítulo 5, ele começa dizendo, olha, vocês são presbíteros para agirem não como dominadores do rebanho, né? Mas como pessoas que são subordinadas ao supremo pastor, que é Jesus. Vocês devem fazer esse trabalho com boa vontade, sem ganância, e um trabalho de pastoreio, um pastoreio que é o cuidado, que é o amor, né, que nós devemos ter pelo povo de Deus. Então, quando a autoridade ela é reconhecida como uma autoridade amorosa, como uma autoridade que verdadeiramente deseja cuidar, a igreja percebe este valor dos presbíteros, do conselho, e ao mesmo tempo o conselho demonstra também este cuidado no tratamento das questões que porventura precisam ser ajustadas, né? Então, meus irmãos, esta relação entre o reconhecimento da autoridade e a subordinação a essas autoridades, quando feita de modo bíblico, esta relação ela é muito importante para a vida da igreja, muito importante, porque há crescimento, há arrependimento, há ajustes que devem ser feitos, né, a fim de que a igreja se purifique. E este é o objetivo, é um dos objetivos da existência da disciplina na igreja. É exatamente que ela se purifique, que ela possa retirar de si os pecados que, porventura, causam mal à própria igreja internamente, como também causam mal ao evangelho externamente, porque à medida que o mau testemunho de alguém, ele impacta
tanto dentro quanto fora da igreja, obviamente isso mancha, de certa maneira, o nome de Cristo. E faz com que, né, não o poder de Cristo seja diminuído, mas faz com que a credibilidade do povo de Deus seja diminuída. Isso acontecia muito no Antigo Testamento com o povo de Israel, né? Muitas vezes nós vimos situações de outros povos até mesmo zombarem de Israel por causa do mau testemunho, da desconfiança, da incredulidade que Israel manifestava, e em alguns momentos Israel era praticamente humilhado na presença dos outros povos, porque ao invés de dar um bom testemunho de quem era o Senhor, o Deus da aliança, eles faziam exatamente o oposto, vivendo uma vida mesclada com a cultura pagã, adorando inclusive deuses pagãos, quando na verdade eles deveriam adorar o único Deus e dar bom testemunho desse Deus, como fez Daniel, por exemplo, como fez os amigos de Daniel, não é? Como fez Jó e outros, mas o povo acabava manchando a reputação do nome do Senhor. Aliás, esta é uma proibição do terceiro mandamento, né? Quando nós aprendemos aqui a respeito de não tomar o nome do Senhor em vão, isso implica também nós mancharmos a reputação do nome de Deus. O que nos dá, então, a necessidade de um bom testemunho, tanto com os de dentro quanto com os de fora. Por quê? Porque se você dá um mau testemunho dentro e fora, você desonra o nome do Senhor, porque você carrega o nome do Senhor, enquanto sendo filho do Senhor. Então imagine o seu filho, por exemplo, sendo chamado a atenção publicamente, né, na rua, por uma autoridade policial, por uma autoridade na escola. Isso naturalmente vai trazer algum tipo de mancha na reputação da sua família, do seu nome, né? Como pai, como mãe. A mesma coisa acontece com Deus. Quando um filho de Deus ele é repreendido, especialmente lá fora, pelos gentios, isso impacta muito mais severamente no nome do Senhor. Então, Jesus Cristo chegou a dizer para os discípulos, olha, vocês atrapalham a pregação do evangelho, porque, na verdade, vocês deveriam viver entre vocês de maneira ajustada, mas o meu nome é manchado entre os gentios por vossa causa. Ele falava isso em relação ao público judaico, né? Que deveria honrar o nome do Senhor, mas, ao contrário disso, eles desonravam. Então, meus irmãos, nós vamos tomar como exemplo de uma análise a respeito da necessidade da disciplina a partir de 1 aos Coríntios, no capítulo 5. Então eu vou pedir os irmãos para abrirem nesse capítulo, 1 aos Coríntios, capítulo 5. Feita essa introdução, nós vamos agora ver um caso específico, né? Que a gente chamaria na faculdade aí de estudo de caso, né? Nós vamos fazer um estudo de caso aqui de uma situação específica que envolve um processo disciplinar dentro da igreja de Corinto. Como eu disse a vocês, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada. Uma das igrejas mais difíceis do ponto de vista do trabalho disciplinar pastoral. Eram irmãos... Corinto era uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade de muita influência comercial, corria muita grana, muito dinheiro na cidade. E era uma cidade, como toda cidade grande, era uma cidade que abrigava vários estilos diferentes, né? Vários estilos diferentes. Então, você anda pelo centro de uma cidade gigantesca, de uma megalópole, e você vai ver ali muitas coisas. Corinto era assim, né? Era uma cidade bastante diversa, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico, e a igreja era influenciada por isso. A igreja era influenciada por essa cultura de todos os tipos. Então, era uma igreja bastante heterogênea, né? Em geral, as igrejas são muito heterogêneas, porque o próprio povo de Deus ele se constitui de vários povos, línguas, nações, né? Então, nós somos diversos. Essa heterogeneidade, essa diversidade é boa. O Senhor ama a diversidade nesse sentido, né? E porque Ele ama esta diferença, ele nos criou de modos diferentes, pessoas diferentes, com estilos diferentes, culturas diferentes, para que a gente possa formar a partir disso a verdadeira unidade nele.
A unidade é em Cristo. Então, Corinto era assim. Era uma igreja bastante heterogênea. Eles tinham problemas relacionais. Por exemplo, em Corinto tinha membros que brigavam entre si, e ao invés de resolverem os seus problemas na igreja, eles acionavam a justiça comum. Então levavam o caso para ser julgado pela justiça comum. Paulo chama a atenção deles em relação a isso, dizendo: olha, será que não há entre vocês alguém que seja sábio o suficiente para resolver a questão? Vocês precisam chamar ímpios para resolver um problema que vocês poderiam resolver, né? Então, levava na justiça comum. Eles tinham problemas relacionados à unidade. Era uma igreja bastante partida. Então, alguns se achavam mais espirituais do que outros. Alguns achavam que a pregação de Paulo não era suficiente. Eles preferiam a pregação de Apolo. Então, eles se dividiam, dizendo: não, meu mestre é Apolo. Aí brigava com outro grupo que dizia: não, o meu é Paulo. Então eles se dividiam, né? Preferiam pastores diferentes e brigavam entre si por causa disso. Isso se refletia na ceia, porque quando eles se reuniam para cear, ao invés de fazerem uma ceia única, cada um levava a sua própria ceia e cada um fazia a sua refeição ali e esquecia daqueles outros que muitas vezes não tinham o que levar. Então havia exclusão social, né? Muitos problemas. Corinto era muito problemático. Uns queriam falar em línguas, outros diziam que não. Alguns achavam que falar em língua era mais importante do que pregar. Então era uma confusão. Era uma igreja realmente muito complicada. E Paulo teve muito trabalho, tanto que escreveu 2 cartas longas para resolver os problemas de Corinto. Esteve lá algumas vezes, e como nós vimos aqui na 2ª carta, ele prometeu estar uma 3ª vez. Só que aí eu acho que ele perdeu a paciência. E ele falou: olha, se eu voltar de novo aí, o bicho vai pegar, né? Eu vou realmente pôr para fora quem estiver fazendo gracinha, porque agora já deu, né, gente? Né? Então ele apela para a autoridade, dizendo: olha, não espere, mas se eu for, eu vou ter que agir com autoridade. Então era uma igreja desse tipo. E aqui, meus irmãos, no capítulo 5, nós temos a narrativa de um pecado grosseiro. Um pecado grosseiro. É um pecado sexual, e os pecados sexuais, geralmente, eles têm um peso diferenciado na Bíblia. A razão do peso do pecado sexual é que os pecados sexuais, eles estavam muito associados aos cultos pagãos. Então, às vezes, tem aquela coisa na igreja, e graças a Deus aqui no Vale eu nunca ouvi esse tipo de observação. Mas por muitas igrejas pelas quais eu já passei, pela experiência, né, em reuniões de concílios, às vezes é comum alguns irmãos falarem assim: não, aquela igreja só disciplina casos de adultério. Só disciplina adultério. A pessoa cometeu adultério, vai lá e disciplina. Mas a igreja tem gente fofoqueira, tem gente que não paga os outros, tem gente aquilo, gente aquilo, né? Só disciplina adultério. Bom, é errado só disciplinar adultério mesmo. É errado. Mas há uma justificativa nisso, que é a seguinte: não em disciplinar só adultério, mas por que os pecados sexuais são mais visíveis? Porque os pecados sexuais, como eu disse, eles estão muito associados aos cultos pagãos. Praticamente todos os cultos pagãos, eles eram recheados por relações sexuais promíscuas. Cultos a prostitutos cultuais, tanto homens quanto mulheres. Então havia orgias sexuais, né? Pessoas que se relacionavam sexualmente de maneira pública, aberta. Então era realmente assim uma cena bastante imoral. Pessoas que, como eu disse, né, se relacionavam de maneira pública, aberta, não havia preocupação com
o casamento, não havia nenhum tipo de pudor em relação à publicidade dessas relações. Então eram cultos realmente assim, regados à impureza e imoralidade sexual. Então, por esta razão, de o pecado sexual estar associado ao culto a outros deuses, as Escrituras sempre tratam os pecados sexuais com maior rigor. Então, não que eles sejam mais pecados do que outros, mas eles recebem da parte de Deus um olhar mais odioso, por assim dizer. Então, pecados que têm a ver com as transgressões sexuais, e são várias, não é só o adultério, a gente acha que é só o adultério, né? Porque é o mais, como eu disse, talvez mais visível, mas todos os pecados sexuais. E a Bíblia, ela denomina maneiras diferentes de pecar sexualmente. Então, a Bíblia chama, por exemplo, a Bíblia tem um termo impureza, que se refere a pecados sexuais que não necessariamente são ligados ao adultério. É qualquer tipo de pecado sexual que tem a ver com uma mente impura, com a lascívia do coração. Mas há outros. Existe, por exemplo, a prostituição, que é a venda do corpo para a relação sexual. Existe a fornicação, que não é a relação sexual, não é a conjunção carnal propriamente, mas é o flerte. Então, por exemplo, é aquele casal de namorados que não praticou a relação sexual propriamente, né? Mas eles flertam com isso, com as chamadas mão bobas, né? Ou mensagens de cunho sugestivos, sexuais, troca de imagens. Então, não é o adultério ainda, mas é uma fornicação, é o início de um processo. Existe a prostituição, a fornicação, existe a impureza, que é essa gama maior, existe o próprio adultério, que é a relação extraconjugal. Então, adultério é quando tem duas pessoas casadas e uma delas tem relação sexual com outra pessoa. Isso é adultério. Se não houver relação sexual, não é adultério. Isso é outra coisa. É pecado de impureza ou pecado de fornicação. Mas ainda não é adultério. O adultério ele se consuma de fato na relação sexual. Então, definir esses padrões sexuais, o que a Bíblia chama, como a Bíblia denomina cada pecado, é muito importante para você tratar o pecado. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia. Eu sou casado e sou viciado em pornografia. Então eu escondo da minha esposa e fico assistindo lá vídeos pornográficos. Isso não é adultério. Isso é fornicação, isso é impureza, isso é lascívia do coração, em que eu estou contemplando ali imagens, situações que estão prejudicando o meu casamento, certo? Mas não deixa de ser, ao mesmo tempo, um pecado tão grave quanto o adultério. Não é que é um pecado menor ou maior. O que eu estou dizendo é que são pecados distintos. Porque muitas vezes, irmãos, por que a Bíblia faz isso? Porque a Bíblia ela entende o seguinte: o judeu, alguns grupos judaicos, eles eram muito legalistas. Os irmãos vão se lembrar disso, porque Jesus faz essa correção logo no Sermão do Monte, que eu espero que os irmãos tenham lido, né? No dia de ontem e hoje também vocês vão ler o capítulo 5 e 6. No Sermão do Monte, Jesus fala assim: olha, vocês estão dizendo que adultério, capítulos 5, 6 e 7, né? Jesus vai falar assim, tem gente aí que está falando que adultério é só você ir lá e ter a relação sexual com a pessoa. Mas eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou. O que Jesus ensina com isso?
Jesus está dizendo que pensar é adultério? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o fato, o ir para a cama, que é o ato final, ele começa antes com o planejamento. Ou seja, o adultério é a consumação de outros processos pecaminosos dentro dessa gama de sexualidade. Então, assim, eu começo a olhar filmes, séries, cenas pornográficas. Bom, o meu coração vai se enchendo dessas coisas. Aí eu vou para um segundo passo. Eu começo a idealizar materialmente essas coisas. Olha, se eu fizesse isso aqui com uma outra pessoa, mas a minha esposa ela não faz esse tipo de coisa, mas talvez outra pessoa faça. Aí eu começo a dar o segundo passo e já começo a planejar. Olho para minha colega de trabalho de maneira diferente, olho para uma ovelha da igreja de maneira diferente, certo? Aí eu vou para um terceiro passo, que é o contato mental, físico. Eu começo a bater papo, eu começo a mandar uma foto aqui, outra foto ali, certo? Aí um determinado dia eu chamo essa moça da igreja, que é muito bonita, para um aconselhamento, que ela está com um problema com o marido. E ao invés de eu chamar o marido e ela, eu chamo só ela, porque eu já tenho uma outra intenção no coração. Certo? Ela está fragilizada, ela está quebrada por causa do relacionamento. O que eu faço? 171. E aí, daqui a pouco, estoura o caso na igreja do pastor que teve um caso, uma relação sexual com uma ovelha. Está vendo? Lá na frente o adultério começou onde? Aqui atrás. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, não despreze o pecado sexual no coração, porque ele vai te levar para o buraco. Ele vai te levar para o buraco. Por isso que ele diz, se você está achando que o adultério é só o ato final, não. Começa lá na ponta, quando você vai dando lugar para estas coisas, né? E, na verdade, todo pecado é assim. O pecado é sempre uma oportunidade. O diabo vai plantando sementes, né? E tipo aqueles desenhos animados que vai jogando o pãozinho no chão, né? E a pessoa vai... A pista, né? É assim. O diabo ele vai jogando as coisinhas, você vai pegando, vai pegando, vai pegando. Daqui a pouco, pronto. Você foi enlaçado, né? Caiu na armadilha. Caiu na tocaia, né? E foi preso ali, enlaçado naquela situação. Então, vamos lá. 1 Coríntios 5. Olha só como Paulo descreve aqui o problema que existia ali. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. Veja, então, isso é um tipo de pecado. Paulo não chamou este pecado aqui de adultério, de fornicação, ele chamou de imoralidade. No original aqui, o que Paulo está querendo dizer é que é um pecado que carrega circunstâncias agravantes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero que os irmãos percebam que o termo que Paulo utiliza aqui é o termo imoralidade. E ele diz assim, e imoralidade tal, quer dizer, ela é tão grande, ela é tão escancarada, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo descreve aqui qual é esta imoralidade. O enteado estava tendo relação sexual com sua madrasta. Esse era o pecado que Paulo está descrevendo aqui. Paulo chama este pecado de imoralidade. O camarada, ele era solteiro, provavelmente, porque Paulo não menciona aqui o casamento dele, né, do jovem, do rapaz.
mas ele estava tendo relação sexual com a madrasta, correto? E Paulo chama este pecado de imoralidade. Aqui é a característica de um pecado que nós conhecemos como incesto. O que é o incesto? É quando você tem relações sexuais com membros da própria família. Irmão com irmão, primo com prima, tio com sobrinha, avô com neta. Relações sexuais dentro da própria família. Isso é o caso incestuoso, né? É uma relação incestuosa, que é quando há relação sexual entre membros da própria família. Muito bem. Paulo diz aqui que nem mesmo entre os gentios eram os não cristãos da época, os gregos de Corinto, nem mesmo os gregos de Corinto aceitariam esse tipo de situação dentro de sua própria casa. É isso que Paulo está dizendo. Quer dizer, nem os ímpios aceitariam esse tipo de situação na casa deles. Então, vocês estão vivendo um tipo de moralidade tão grosseira que nem a impiedade é capaz de produzir ou de concordar com esse tipo de moralidade. E os irmãos sabem que há pecados sexuais que, se você mencionar para as pessoas ímpias, eles não vão aceitar. Mesmo a pessoa que não é crente, se você disser para ela, olha, fulano está fazendo isso com Beltrano, eles não vão aceitar. Não é? Muitos pecados desse nível. Então é isso que Paulo está dizendo. Esta imoralidade, ela causava impacto na sociedade também ao redor. E ele continua. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Quer dizer, vocês estão ainda tranquilos quanto a essa situação e não tiraram essa pessoa? Ela continua entre vocês? Ele está perguntando. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia. Paulo chama este pecado de infâmia. Infâmia, irmãos, é o contrário de boa fama. Boa fama é um bom testemunho. Infâmia é um mau testemunho, é uma fama má. É alguém que carrega uma reputação ruim. Então, não, fulano não dá para fazer isso porque ele é isso. Mas ele tem ele tem uma ficha ruim, né? Então, é uma infâmia. Seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, aqui Paulo apela para a reunião da igreja, vós e eu estou com vocês, eu não estou presente, mas eu apoio a decisão de vocês. Eu não estou presente, mas eu estou junto com vocês para fazer o seguinte: com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse versículo é muito importante, nós vamos ver mais para frente um pouco. O que significa entregar a Satanás e qual é a intenção de entregar a Satanás? O versículo diz as duas coisas: destruir a carne e salvar o espírito no dia do Senhor. E Paulo agora volta à questão da soberba do povo de Corinto. Eu ia falar corintiano, né? Mas aí ofendeu. Não é boa a vossa jactância. Jactância é orgulho. Jactância é uma pessoa cheia, inflada, orgulhosa, soberba. Ela acha que está tudo bem. Sabe aquela pessoa que peca e que diz assim, ninguém vai descobrir. Então, faz uma vez, igreja, mas irmão, não, isso não dá nada não, pastor. Tem gente na igreja lá que faz pior. Está de boa. Isso é jactância. É uma pessoa que tem um senso de impunidade. Não vai acontecer nada não. E continua na prática do pecado, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Pessoal que faz bolo aí, né?
sabe que um pouquinho de fermento, né, dona Célia? Um pouquinho de fermento. Quanto que precisa, dona Célia, fazer um bolo assim, uma travessa? Uma colherzinha de fermento? Suficiente? Qual a proporção, mais ou menos? Uma, né? Uma medidazinha, né? Pois é. Por um bolo daquele que a gente come, uma medidazinha já enche. Paulo está falando assim, olha, uma pessoa é suficiente para contaminar toda a comunidade. Vocês não lembram, não sabem disso? E lembra que a época de Paulo era uma época muito acostumada a fazer pães. E eles usavam fermentos para fazer pães. Então eles sabiam o que significava um pouquinho de fermento no pão. A linguagem pastoral aqui ela é bem aplicável, ela é bem própria da comunidade, né? Paulo está falando uma coisa que eles sabiam. Eles faziam pão toda hora. Então, um pouquinho de fermento vai inchar a massa. Vocês não sabem disso? Claro que eles sabiam. Aí Paulo diz assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esse também é um texto, um versículo bastante rico, tem uma teologia, uma cristologia aqui muito, muito forte, né? O Cordeiro Pascal, aí a gente se lembra lá do momento da Páscoa, dos pães asmos, né? Então é uma teologia muito interessante aqui. Ele fala assim, por isso, celebremos a festa que provavelmente é uma referência à ceia do Senhor, celebremos a festa não com o velho fermento, ou seja, não se pode participar da festa espiritual, da ceia do Senhor, pessoas que ainda estejam cheias do fermento velho. Em outras palavras, só o crente verdadeiro deve participar da ceia do Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, ok? Então, não participe da festa se você não é crente de verdade. Essa é a mensagem de Paulo aqui. Nem com o fermento da maldade ou da malícia. Qual o fermento da maldade e da malícia? Aquela pessoa que é crente, mas que tem um pecado específico e acha que, não, Deus não... Ninguém está vendo, não. Deus, meu pecado é com Deus. Então, já resolvi com Deus, mas continua pecando, né? Então, essa pessoa também não deveria participar da ceia. Enquanto ela não se resolver, arrepender-se de verdade, ela não deveria participar. E sim com os asmos, que são os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Ou seja, sinceridade mesmo e verdade mesmo, sem qualquer tipo de mancha, de mácula, sem qualquer tipo de fingimento, hipocrisia, essas palavras, né, que a gente conhece que são contrárias à sinceridade. Eu já disse aos irmãos aqui a origem da palavra sinceridade, eu ouvi certa vez e achei muito bonita, né? É uma palavra, aqui está no grego, mas no latim ela é muito aplicada à época da produção das esculturas na Idade Média, e o italiano, o latino, ele usava a expressão tintiera, que é sem cera, porque eles vendiam esculturas, e o que acontecia? Às vezes, a escultura, ela, no transporte, ela quebrava um pedacinho, trincava, alguma coisa assim. Aí a pessoa ia lá e passava cera para tampar o que estava quebrado. Aí o cara que comprava, ele não era muito cuidadoso, e ele levava, só que estava trincada, não era mais a peça perfeita. Ele comprava por um preço caro uma peça que já tinha sido trincada, né? Então, essa peça não era sem cera. Ela era manchada, ela era adulterada. Então, a ideia de sinceridade é uma pessoa que não precisa passar, não precisa falsear, não precisa ser uma pessoa mascarada, ela é quem ela é. Ela não precisa fingir, entendeu? Pode até passar um blushzinho, né, para não ficar muito... fazer um botoxzinho, né? Isso aí pode, não tem problema não. Mas, do ponto de vista, né? Estou brincando, claro, mas do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista diante de Deus, nós temos que ser sincera. Daí a ideia de sinceridade. Então a ideia de sinceridade diante de Deus é isso. É alguém que não precisa de remendo. É aquele hino que a gente canta, eu venho como estou, sim, venho como estou. É isso.
Não é que você tem que vir como está no sentido cheio de pecado. Não, eu sou pecado. Deus, lá não fala para a gente ir como a gente está, então eu estou indo cheio de pecado, estou de adultério, não sei o quê. Não, não é nesse sentido. Eu venho como estou assim, Senhor, eu sou isso. Eu sou isso. Eu não estou fingindo diante do Senhor. Eu sou isso. Certo? Então essa é a sinceridade que Deus exige de nós. É comparecermos diante dele do jeito que a gente é. Sem máscaras, sem fingimento, sem hipocrisia. Aliás, a palavra hipocrisia tem uma outra palavra interessante no grego, né, que é uma palavra que era muito usada pelas tragédias gregas. O hipocrité era o ator. A palavra hipocrisia, né, vem hipocrité, que é o ator grego das tragédias gregas. Era a pessoa que fazia a personagem. Então, tipo assim, igual tem nas novelas, nos filmes, né? A pessoa ela é uma coisa, mas a personagem que ela faz é outra. Então, a maldade da personagem é da personagem, não é da pessoa. Então, a pessoa hipócrita é aquela pessoa que finge ser para os outros o que ela não é. Ela dá uma de ator, né? Que é um excelente ator. Ele finge. Então, o Senhor não quer de nós fingimento, hipocrisia, manchas. Ele quer de nós sinceridade. Então, é isso que Paulo diz. Apresentem-se diante de Deus sem fingimento. Deus sabe quem vocês são. Não adianta vocês ficarem fingindo, né? Porque Deus sabe o coração de vocês, Deus sabe que vocês estão ensoberbecidos, que vocês são jactanciosos. Deus sabe do que passa no coração impuro, na imoralidade do coração, a lascívia, seus pensamentos. Então não adianta fingir, venham com sinceridade. Aí Paulo continua, né? Já em carta vos escrevi, quer dizer, observe que uma coisa importante aqui, né? Os leitores atentos vão perguntar assim, que carta? Essa não é a primeira? Tinha uma outra carta, né? Só que Deus não quis que ela fosse preservada no cânon. Mas Paulo já tinha escrito outra carta. Beleza? Mas essa é a que nós temos como preservada no cânon. Já em carta vos escrevi. O que ele escreveu? Que não vos associasseis com os impuros. Quais impuros? Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Quer dizer, Paulo não está falando aqui que você não pode comprar sua feira num supermercado que é de uma pessoa não crente. Certo? Não, Paulo não está falando isso, porque senão você teria que sair do mundo. Como é que você vai fazer? Se tudo que você fosse fazer fosse feito por uma pessoa crente, como é que eu podia fazer? Não tem jeito, né? Aí eu vou chamar um encanador na minha casa que seja crente, vou chamar um pedreiro crente, vou chamar um pintor crente, vou chamar... Não tem jeito, né? Você vai ter que se relacionar em algum momento com pessoas não crentes. Você vai ao médico, o médico não é crente, né? Você vai no engenheiro, o engenheiro não é crente, o mecânico não é crente. Então, quer dizer, você vai se relacionar. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando que a gente tem que viver no mosteiro, sair do mundo, virar monge, né, afastar das pessoas. Não. Paulo está falando o seguinte, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, uma pessoa que veio aqui na frente, fez a pública profissão de fé e disse, eu aceito o mesmo Jesus que o seu. Ele agora se diz o nosso irmão. Não vos associeis com a pessoa que, tendo feito pública profissão de fé, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Aqui há controvérsias, mas a interpretação majoritária é de que o texto está se referindo à ceia do Senhor. Comer aqui é comer a ceia, ou seja, esta pessoa, sendo ela membro da igreja, declarado sua fé publicamente, for impura, avarenta, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, essa pessoa não deve participar da mesma ceia que a gente. Ela deve ser, portanto, afastada. Não coma com essa pessoa. Pois
com que direito haveria eu de julgar os de fora? Nós não estamos preocupados de julgar os ímpios. Os ímpios são ímpios. Nós esperamos que eles sejam idólatras mesmo, avarentos, impuros. Nós temos que julgar quem? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Agora os daqui não. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quem julga os de dentro é a igreja. Não, deixa, irmão, Deus vai... Não, é Deus não, é a igreja que vai julgar. Está andando errado? A igreja julga. Não, isso é Deus. Não, Deus nos deu autoridade para fazer isso. Nós não vamos julgar os de fora. Mas os daqui nós vamos julgar. Vamos julgar. Né? Bom, então tendo feito essa leitura macro, agora eu vou fazer a leitura micro. Versículo por versículo. Vamos lá? Ainda bem que o relógio ele está... Olhem lá para trás para vocês verem. Aí eu não consigo ver ali. Foi só falar, né? Não precisava não, Daniel. Podia deixar lá. Brincadeira, mas eu estava atento aqui ao relógio. Né? Olha só. Muito bem, irmãos. Então, primeiro destaque que eu quero fazer. Paulo apresenta aqui, sem rodeios, o problema a ser tratado. Logo no primeiro versículo, ele não faz rodeios. Ele chama a igreja, Paulo abandona aquela ideia moderna do politicamente correto, de ficar fazendo firula. Irmãos, eu preciso falar uma coisa, mas... Não, ele já vai direto no ponto. O problema é este. Tem um jovem aqui que está tendo relação sexual com a madrasta. Pronto, ele já vai direto. E aí ele usa um advérbio interessante, que é o advérbio geralmente. Ele começa o versículo primeiro com essa palavra. E eu também quero começar com ela. Porque, veja, quando a gente lê o texto, fica parecendo que Paulo está fazendo fofoca. Porque ele fala assim, geralmente se ouve que há entre vós. Eu estou ouvindo um converseiro aí no corredor, ouvindo um boato por aí, tem um tanto de gente sabendo. Não dá essa impressão? Como se ele tivesse assim, geralmente tem um papo aí, tem uma história aí. Mas é interessante que quando a gente vai analisar o texto, Paulo não quer aqui dar a ideia de que ele, obviamente, né, de que ele está ouvindo um boato, ou que seria uma fofoca, algo do tipo. Não é isso. O que Paulo quer mostrar aqui é que esse pecado, ele se tornou um pecado público. Essa é a ideia de Paulo. Paulo não está falando de um pecado velado que foi, por exemplo, vou dar exemplos. O pastor estou aqui na igreja e o presbítero Alan chega e me vê numa situação constrangedora. Não é? Constrangedora. Aí ele vai e comenta com o presbítero Emerson. Cheguei na igreja, o pastor estava fazendo isso ou aquilo, né? Achei estranho. Aí, quer dizer, daqui a pouco comenta com outro. Aí fica aquele boato, todo mundo fica, né, assim, suspeito, ninguém fala com o pastor, ao mesmo tempo fica todo mundo meio que cabreiro, sabendo ali, com a orelha em pé. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de um pecado escancarado, público. O jovem simplesmente mantinha relação sexual com a madrasta e todo mundo sabia. Era público. Público. Sentava com a madrasta, mas era um trisal. Né? Hoje não tem esse negócio? Um trisal, né? Em vez de casal, são três, né? A justiça, acho que do Paraná, parece. Não sei se Paraná validou esses dias um trisal. É um cara, ele é casado com duas mulheres, uma está grávida, a outra vai... Aí o registro da criança vai ter o nome dos três. Tem que pegar um juiz desse e tem que dar uma surra, não tem? Que ele não me ouça ali, né? Senão vai mandar prender, mas... Já pensou? Não tem como, né? Mas é mais ou menos isso, é um trisal aqui. Todo mundo sabia. Moravam juntos, tinham relação aberta,
E a igreja sabia. Então, o que Paulo está falando aqui não é que Paulo está destacando uma fofoca. Paulo está mostrando que esse pecado é um pecado público. Então, não se tratava de um pecado individual, velado, mas era uma ofensa, irmãos, de conhecimento geral. Por isso ele diz, geralmente se ouve. Quer dizer, as pessoas ouvem de maneira geral, de maneira coletiva, de maneira pública. Não é uma coisa velada, não é um pecado praticado por esse rapaz dentro do quarto ali, sozinho. Não, é uma coisa que se tornou pública. Então, esse rapaz ao qual Paulo se refere aqui, ele tinha realmente exposto a sua situação publicamente, e a gravidade da situação estava no fato de que, como eu disse, né, nem mesmo nas comunidades nas quais se podia esperar atitude semelhante, que eram os gentios, nem mesmo entre os ímpios se encontrava essa prática. Então, Paulo diz aqui o seguinte, e Paulo faz um contraste aqui de propósito. Paulo usa aqui, olha, os irmãos podem perceber que entre os e entre vós. Olha o versículo primeiro, fala assim, se ouve que há entre vós. E depois, na parte B do versículo, ele fala, nem mesmo entre os gentios. Então, essa expressão entre vós e entre os gentios é uma jogada de Paulo para fazer um contraste proposital. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, nós temos duas comunidades distintas. Existe uma comunidade cristã e uma comunidade não cristã. Nesse caso, a comunidade cristã está perdendo de lavada. Porque vocês deveriam dar o exemplo, o bom testemunho de Cristo, e vocês estão fazendo pior do que os próprios não cristãos. Então, Paulo já começa no versículo 1 chutando mesmo a canela. Não tem coré. Ele chega e já fala, olha, há pecado público, esse pecado é gravíssimo, nem mesmo entre os ímpios ele é aceitável, e vocês não só o aceitam, como se acham superiores àqueles outros de fora. Paulo, então, não tem conversa. Outro destaque que eu quero fazer agora, no versículo 1 ainda. Paulo chama aqui, então, como eu disse, o incesto de imoralidade, e ele diz, imoralidade tal. A repetição dessa palavra, imoralidade, a gente sabe que nas línguas bíblicas, mais no hebraico, mas no grego também funciona. Geralmente, quando há repetição de termos, é porque o texto quer dar ênfase. Eu já falei com os irmãos isso. Por exemplo, no hebraico era comum usar 3 vezes, né? Santo, santo, santo. É o que a gente chama no português de superlativo, né? Que é você falar santíssimo, altíssimo, né? Quando você usa o íssimo, que é o engrandecimento. Então, santo, santo, santo é como se fosse o nosso santíssimo. O hebraico ele não usa o íssimo, ele usa a repetição dos termos. No grego, menos um pouco, mas também isso acontece. Quando o escritor usa a mesma palavra algumas vezes, ou no texto todo, ou aqui no caso encadeado, ele quer dar ênfase, né? Então ele quer mostrar que o que ele está querendo chamar a atenção é para aquela palavra ali, para essa imoralidade. E ele fala assim, não é qualquer tipo de imoralidade. Então eu quero fazer uma observação aqui que é a seguinte, todo pecado, meus irmãos, todo pecado ele é odioso diante de Deus. Sabe aquela frase que às vezes a gente usa erradamente, dizendo assim, que não existe pecadinho e pecadão? Alguém já falou isso? Pode confessar. Já, né? Mas existe pecadinho e pecadão. Sabia disso? O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 150, diz assim, todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas. Alguns pecados em si mesmos, em razão de circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Então, se você é presbiteriano reformado, você não pode dizer que não tem pecadinho e pecadão. Você tem que dizer que tem pecadinho e pecadão.
Qualquer pecado condena a pessoa ao inferno? Sim. Qualquer pecado. Se ele for desse tamanico, ele te manda para o inferno. Se ele for grandão, ele te manda para o inferno do mesmo jeito. Só que o pecado que é desse tamanho, ele ofende mais a Deus do que o pecado que é desse tamanho. Correto? A Bíblia diz isso e nós vamos estudar isso. Na pergunta 150, nós estamos na pergunta 9 do Catecismo Maior. Então eu acho que daqui o quê? Uns 6 anos, 7 anos? O conselho vai ter que ter paciência, ficar comigo aí, até a gente chegar. Eu brinco com o conselho sempre sobre isso, né? Que nós estamos. A gente brincou esse dia, eu falei, é uma tática do pastor, né? Ele vai atrasando para ficar mais tempo, né? Mas essas perguntas são muito boas. Quando chega nessa parte aqui do que é o pecado, são muito boas, elas esclarecem muito. E aí o Catecismo Maior, ele... Sim, irmão, Serginho, pode falar. Sim, sim. Pois é. A própria lei comum, a lei penal, né? Ela já dá essa diferença. Circunstâncias agravantes e atenuantes. No caso espiritual, a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero que os irmãos me respondam com sinceridade. O jovem, adolescente, jovem, ele vai lá e acessa uma página de pornografia. Viu lá uma cena de pornografia. É pecado, não é? É pecado, não é, gente? Ah, ainda bem, que ficou todo mundo... Então é pecado, certo? Aí, esse é o pecado do jovem. Sozinho no quarto dele, com o celular dele, ninguém está vendo, ele está lá, né, mexendo, aí abriu a página e tal. Beleza, é o pecado dele ali. Aí o outro é casado, 20 anos de casado, tem um relacionamento sexual com a vizinha. Qual pecado é mais grave? Pode falar. O segundo é óbvio. Por que é o segundo? Por causa contra quem ele pecou. Não foi um pecado individual, sozinho. Os dois pecaram contra Deus. Isso não tem dúvida. Salmo 51, Davi fala assim, eu pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos. Então, os dois vão para o inferno se não se arrependerem. E não é isso que nós estamos discutindo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que o segundo pecado, ele tem agravantes. Porque ele não pecou sozinho, ele levou outra pessoa a pecar. Ele não quebrou uma aliança pactual, o segundo quebrou, porque ele quebrou o casamento, correto? Que é uma aliança pactual. O primeiro não necessariamente terá consequências públicas, o segundo certamente terá consequências. Vocês estão vendo? São vários agravantes. Então a confissão de fé coloca o Catecismo Maior coloca várias condições. Por exemplo, o Catecismo Maior diz que pecar no dia do Senhor é mais agravante, é mais odioso a Deus do que pecar em outro dia. Então, se você mentir domingo, deixa para mentir segunda, que domingo é pior. Domingo é mais odioso, porque é o dia do Senhor. O Catecismo Maior fala contra quem você peca. Isso também interfere. Se você ofende uma autoridade que Deus constituiu sobre você, é pior do que você ofender uma pessoa que é inferior a você, por exemplo. Então, são várias as circunstâncias, e é muito interessante a gente analisar essas circunstâncias, porque elas vão trazendo para nós uma clareza maior em relação ao que a gente faz no dia a dia. Não para justificar, não, esse pecado, como eu brinquei agora, né? Ah, não, mentir de segunda, então pelo menos foi menos grave do que ontem, né? Não, é óbvio que não é para justificar, mas é para mostrar que nós estamos diante de uma relação com um Deus que é pessoal. Nós que somos pais e mães, né? As irmãs mães, os filhos nos ofendem de modos distintos. Tem pecado que o filho comete, que você sabe que é pecado, mas você tem uma longanimidade maior.
Porque você sabe que é um pecado que não tem uma extensão tão grave, que não tem uma consequência tão... Agora, outros são mais profundos, né? Por exemplo, se um filho dá um tapa no rosto do pai ou da mãe, certo? Ou se um filho diz assim, você fala, filho, pega essa almofada e coloca lá. E ele não pega, por exemplo. Qual que é mais grave? Não pegar a almofada ou dar o tapa no rosto da mãe? É óbvio que é ofender fisicamente, dar o tapa. Isso é natural. Para Deus é a mesma coisa. Deus é um ser pessoal. Então há ofensas que ofenderão mais a Deus do que outras. Tá certo, irmãos? Então eu estou fazendo aqui essa observação para a gente corrigir esse erro. Eu sei que quando a gente fala assim, não há pecadinho, pecadão, a gente está falando no sentido de que todo pecado ele é condenável diante de Deus. E isso é verdade mesmo. Para Deus não há distinção, como eu disse, né? O jovem que está ali sozinho no quarto pecando e o casal que pecou publicamente, os dois estão pecando contra Deus. Então não é essa a questão, nós não estamos desprezando o poder destruidor do pecado, não é isso. Aquele pecado vai destruir aquele jovem e se ele não se arrepender, ele vai para o inferno por causa daquele pecado. Correto? Então nós não estamos assim amenizando, não é isso. Eu só estou dizendo que, em razão das consequências, como disse aqui o próprio texto, né? Eu vou ler de novo. Todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, quer dizer, todas condenam, mas não são todas odiosas. Alguns pecados em si mesmos, e em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Ok? E aí, inclusive, o Catecismo Maior, ele usa aqui alguns textos que eu acho que eu vou encerrar, inclusive, com a leitura deles, para chamar a atenção dos irmãos. Por exemplo, vamos ver Hebreus 2, 2 e 3. Hebreus 2, 2 e 3. Pois não, irmão Ronaldo. Uhum. Sim, pois é. Uhum. Exatamente. E quase sempre os pecados sexuais estão dentro destes, porque o pecado sexual, como a gente viu, geralmente ele envolve a questão cultica e envolve outra pessoa. Então ele vai se agravando, né? Desde a fornicação, que é ali um processo mais individual da pessoa que está envolvida com pornografia, com outras coisas, né? Impureza, até o adultério, que é o rompimento de uma aliança, né? Vamos ver aí Hebreus 2, 2 e 3? Vamos ler juntos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui a ideia do texto é a seguinte: Hebreus está dizendo assim que as transgressões, a desobediência, ela atrai castigo. Mas aí veja que no versículo 3 ele agrava a situação, porque ele diz assim, como que nós vamos escapar, gente, se nós ouvimos a repreensão? Então ele está querendo dizer o seguinte, que a punição para quem ouve a repreensão e não se arrepende é maior do que para aquele que não ouviu a repreensão. É como o pai diz para o filho 1, 2, 3 vezes, não faça isso. Ele continua, não faça isso. Ele continua, não faça isso. Ele fez. Aí, entendeu? Quer dizer, então a ideia de Hebreus é as situações elas vão se agravando. Elas vão se tornando mais odiosas. É como se Deus estivesse retendo. Aliás, eu não me lembro qual profeta agora, mas me veio à cabeça o texto. O profeta diz que Deus está como se tivesse com uma comporta, né? Retendo a sua ira ali, aí vai tipo as barragens, né? Então vai aguentando, só que chega uma hora que trinca, e aí desce de uma vez. Né? Quer dizer, a ideia de que a ira de Deus ela vai sendo contida, até que as circunstâncias agravantes fazem com que Deus estoure
a comporta e derrame a sua ira de uma vez, né? Então, vamos ver só mais um texto aqui para a gente, então, encerrar o tópico, né? E a nossa aula de hoje. Salmo 78, vamos ver no Antigo Testamento, Salmo 78. Salmo 78. Os versículos 17, 32 e 56. 78. Vamos ver o versículo 17. Vamos ler juntos? Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Aqui é a ideia da que a gente chama de contumácia, né? Uma pessoa contumaz é uma pessoa que continua na prática do pecado, ela continua, ela não se sente ameaçada pela disciplina. O nosso código de disciplina, inclusive, prevê exclusão da membresia de alguém que, tendo recebido a disciplina, permanece naquele pecado. Ele se torna contumaz, endurecido, e ele continua pecando mesmo tendo sido repreendido, né? Bom, o que mostra que é uma circunstância agravante. Continuaram pecando. Uma coisa é você pecar, arrepender-se, confessar seu pecado e emendar-se com Deus. Outra coisa é você pecar, ser repreendido e não emendar-se com Deus. E continuar na prática, né? Repare, são níveis diferentes de odiosidade diante de Deus. Agora o 32, versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. E o 56. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Está vendo? Então vocês estão vendo aqui a ideia de contumácia. É óbvio que Deus, nesse caso, se irritará muito mais com essa frequência, com essa contumácia do povo, não é? Então, naturalmente, irmãos, isso vai nos dar esta ideia, né, como o catecismo afirma, de que existem transgressões que são mais odiosas a Deus do que outras, por conta dessas circunstâncias, e também, né, por causa de alguns pecados em si, eles se tornam mais odiosos. Então, para finalizar, nesse primeiro versículo, Paulo diz então, era um pecado público, de conhecimento público, um pecado grave que era praticado pela comunidade cristã, que nem mesmo entre os ímpios era aceitável, e Paulo diz que esta imoralidade, ela violava aspectos, princípios claros da lei de Deus, né? E por isso ela era uma perversão desses valores e, como eu disse, Paulo não quis aqui escolher palavras suaves para descrever isso, porque ele entendia que esse tipo de pecado é um pecado gravíssimo contra Deus e contra a igreja. E aí, ele nomeia o pecado no versículo 1. Eu vou encerrar aqui, né? Paulo nomeia e diz, qual é o pecado? Possuir a mulher de seu próprio pai. Este é o pecado. Ou seja, manter um relacionamento sexual com a mulher do próprio pai é um pecado odioso. E aí o Catecismo Maior, inclusive, naquelas circunstâncias, aponta que quando nós praticamos pecados contra superiores, no caso aqui o pai, o pecado se torna mais odioso. Mais odioso. Então, é um agravante que nós devemos considerar quando formos tratar de disciplinas. Contra quem esta pessoa pecou? Ela pecou contra um presbítero da igreja? Se foi, isso é mais odioso. Ela pecou contra o seu pai? Se for, isso é mais odioso. Ela desrespeitou uma autoridade pública? Se for, isso é odioso. Por quê? É a quebra do 5º mandamento. Percebe? Então, são circunstâncias que vão, então, tratando o pecado do modo como ele é. Pecado é pecado, meus irmãos. Pecado é pecado. O pecado, ele pode gerar doenças.
síndromes, transtornos. Pode. Mas o que é pecado é pecado. Nós não podemos trocar o nome. Pecado é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, será sempre pecado. Correto? E Paulo diz, então, que esse indivíduo, ele era atrevido demais. Atrevido demais. Ele agiu com ousadia desrespeitosa, tanto que Paulo diz assim, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo entende que a atitude desse rapaz era um atrevimento. Quer dizer, o cara era tão mau caráter, tão, assim, pilantra, que ele... Eu escolhi a palavra, vocês viram, né? Depois o conselho passou a palavra, né? A ver quem se atreva, o cara era atrevido. Era atrevido. Quer dizer, ele pecava e não estava nem aí para o que as pessoas iam falar dele. Atrevido. Certamente, eu concluo aqui dizendo, praticar qualquer pecado é desrespeito contra Deus e contra a sua lei. Mas atrever-se contra o próprio pai é gravíssimo. É característica de insolência. É típico de quem convive com a sensação de impunidade e que não percebe mais a gravidade da ofensa cometida contra o Senhor. Atrevimento para o pecado é claro sinal de ruína espiritual. Então, está aqui no meu textinho. Com isso eu concluo, né, essa primeira lição e convido os irmãos, aqueles que tiverem coragem, pode rir, de voltarem, né, na continuidade, para que a gente possa expor a sequência. Nós vamos ver aqui Paulo identificando a reação das pessoas, depois Paulo dizendo como a igreja deveria agir, que é exatamente o entregar a Satanás, lançar o velho fermento, né? E, finalmente, nós vamos perceber a necessidade, né, da aplicação da disciplina.